Amém, Senhor. O Senhor seja louvado, glorificado e exaltado em nossas vidas, porque o Senhor é santo. O Senhor é santo, ó amado Espírito de Deus. É graças ao Senhor que nós estamos aqui reunidos nesse momento. É graças à tua bondade, é graças à tua santidade, é graças à tua paciência, é graças à tua força, é graças ao teu discernimento, é graças ao poder que o Senhor tem dado à nossa vida de ouvir a voz de Deus. É graças ao poder de nos convencer do pecado e do juízo de Deus que nós estamos aqui reunidos na tua presença. Obrigado, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado porque o Senhor existe. Obrigado porque o Senhor é reto, justo, fiel e verdadeiro. Obrigado porque o Senhor é o nosso amigo, nosso Senhor amado, aquele em qual nós podemos colocar a nossa vida. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, ó Jesus, obrigado pela tua fidelidade, obrigado porque o Senhor amou o teu Pai e em amor a Ele o obedeceu em tudo. Jamais se rebelou contra o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor também tem nos amado com um amor verdadeiro, amor fiel, amor profundo, amor sincero, amor sentido. Ó Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço, ó Espírito Santo, e te agradeço, ó Jesus Cristo. Te agradeço, ó Senhor, pela paciência que tem tido conosco, com cada um de nós, com a nossa vida, Senhor. Porque realmente, se não fosse divino, o Senhor não teria condição de ter paciência com cada um de nós, pois somos falhos, ó Deus, mas nós confiamos em Ti, em espírito e em verdade, mas até a confiança que nós recebemos vem da força que o Teu Santo Espírito tem colocado em nós. Muito obrigado. Nós poderíamos estar nesse momento rezando para algum santo da Igreja Católica. Poderíamos nesse momento estar fazendo uma novena de 9 dias. Poderíamos nesse momento estar com o terço nas mãos, rezando Ave Maria, Santa Maria e etc. Poderíamos estar fazendo uma reza de um livrinho para um santo qualquer. Nesse momento nós poderíamos estar aqui repetindo um mantra, nós poderíamos estar pregando rezas para Buda, rezas para Shiva, rezas para Baal, reza para o Preto Velho. Nós poderíamos estar aqui nesse momento simplesmente estudando filosofias de vida, autoajuda. Nós poderíamos, ó Senhor, estar escolhendo tantos deuses nessa terra, porque existem tantos. Mas o Senhor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos buscou, o Senhor nos chamou e o Senhor decretou em nós aquele ditado que veio da tua própria boca que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu te agradeço pela tua justiça, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu ciúme, pelo teu carinho para com cada uma das nossas vidas. Te agradeço realmente. Senhor, a cada manhã que nós levantamos, nós temos uma nova esperança, nós temos uma nova oportunidade para fazer o nosso melhor, para honrar o Senhor, o Todo-Poderoso, que antes de tudo nos honrou com a tua pessoa, que o Senhor nos honrou permitindo que nós te conhecêssemos. Foi o Senhor quem nos honrou, nos dando a possibilidade de vir até ti, porque o Senhor decidiu conhecer a cada um de nós. O Senhor decidiu receber a cada um de nós de braços abertos. O Senhor decidiu perdoar-nos. O Senhor nos buscou aonde nós nos encontrávamos uma época. E até agora o Senhor tem nos sustentado com a tua mão forte e poderosa. E eu te agradeço. Ó Senhor, faz justiça nas nossas vidas até o último dia em que nós estivermos com os pés nessa terra como ela se encontra atualmente. Senhor, termina a obra que o Senhor começou em nós. Termina, Senhor. Senhor, aprimora os dons que o Senhor colocou em cada um de nós. Hoje eu estava ouvindo um irmão que ele disse que o Senhor
está trabalhando na vida dele através dos louvores. Esse irmão não tem tido tempo, ele tem trabalhado, ele tem sido consumido pelo trabalho, não porque ele quer que seja assim, mas a vida o levou de modo que fosse assim. Mas quando ele chega na casa dele, ele se fecha no quarto, ele pega os hinos da harpa cristã, e ali ele começa a ouvir esses hinos, e ele diz que ali ele entra em comunhão contigo. Ele não está cantando num púlpito de igreja, ele não está gravando um CD gospel, ele não está fazendo um show gospel, ele não canta nem numa célula, mas ele canta com as portas fechadas, no quarto dele, numa intimidade única e exclusiva de adoração com Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza, assim como ele disse, quando um filho verdadeiro clama, glorifica o teu nome através dos louvores sinceros, os anjos param para ouvir, o céu ouve com alegria. Oh, Pai, a tua palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso, Deus, nós temos que tomar posse dessa palavra, entendendo que nós somos preciosos para ti. Nós somos únicos, cada um de nós no nosso gênero. Eu tenho pessoas maravilhosas que eu conheço. Tem irmãos que dizem: irmã, eu não tenho tido sonho, eu não tenho tido visão, eu não tenho tido experiência sobrenatural com Deus, com relação a nada. Eu tenho ouvido tanto irmão falando que tem sonho e visão, que Deus fala com eles. Mas convivendo com essas pessoas, meu Pai, eu tenho visto o quanto o Senhor tem derramado graça, paciência, benevolência, carinho, zelo na vida dessas pessoas. São pessoas que só delas se manifestarem com uma simples frase, com um gesto de carinho, elas nos enchem tanto, Senhor, porque o Senhor tem dado unção, Pai, para todos nós. São pessoas que nos consolam. Tenho visto já outros que têm um ministério de intercessão, pessoas que foram levantadas para interceder pelos irmãos em Cristo, homens e mulheres fortes, não pela sua própria força, não porque algum pastor colocou a mão na cabeça deles e os ungiu, mas porque o Senhor, com teu poder, os escolheu, os preparou, os chamou e tem guiado eles no ministério de intercessão. E eles têm recebido de ti o maná do céu. Deus, o Senhor tem escolhido pessoas, ó Deus, a cada dia, Pai. E a cada um de nós, o Senhor tem dado um dom particular, um dom específico. Meu Deus, tem pessoas que simplesmente colocam o joelho e oram, e oram, e oram, horas e horas e horas e horas diante do altar do Senhor, Pai. E o Senhor escuta a oração dos teus filhos. Já tem outros que se colocam a louvar. Já tem outros que glorificam o Senhor com uma vida reta, com uma vida justa, abençoando, perdoando, amando o próximo, servindo o próximo no seu melhor. Já existem outros que são bons conselheiros, mas o Senhor tem abençoado pessoas no mundo inteiro até com o ato de ouvir. Simplesmente poder ouvir o problema do outro, ouvir o desabafo, ouvir o clamor, ouvir a palavra. Meu Deus, o Senhor tem dado dons, ó meu Pai. E que coisa linda, Pai. Senhor, que coisa linda é o corpo de Cristo. Que coisa linda é a igreja na terra. Que coisa linda é esse povo que o Senhor tem separado com tanto carinho, meu Deus. Dia após dia após dia, ensinando, dando a nós a tua força, dando a nós o conhecimento, dando a nós o discernimento, fazendo com que nós possamos praticar a tua palavra como nunca nas nossas vidas. Deus, eu te agradeço. E nesse momento, Pai, hoje é dia 25 de agosto. Eu vou publicar esse áudio no dia 26 de agosto. Mas essa oração está sendo levantada, Pai, num clamor só ao Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, por obediência, Pai, por prudência, Pai, e por amor, ó meu Deus, aos santos. Eu ouvi esses dias um vídeo de uma irmã falando que no dia 25 de agosto ela convocava, o Senhor convocava todas as igrejas a entrar em intercessão, pedindo ao Senhor que se lembre, Pai, da nossa nação brasileira. Senhor, se eu entendi o vídeo que a irmã postou, ela diz algo em relação a gente orar para que o Senhor não mande juízo ao Brasil. Mas Deus, eu me coloco aqui em oração,
pedindo ao Senhor que o Senhor haja conforme a tua justiça, Pai, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa proteger a tua igreja, que o Senhor possa proteger os teus escolhidos, que o Senhor possa guardar-nos, ó meu Pai, no dia mau, não guardar-nos somente do dia mau, mas inclusive no dia mau, meu Deus, porque se tem uma coisa que a gente já tem visto, Pai, são cristãos, ó meu Pai, por exemplo, no Oriente Médio, morrendo por amor à tua palavra, morrendo, Pai, porque não negam a Cristo. Eu vi uma foto alguns dias atrás de um homem lá no Oriente Médio sendo crucificado. Aliás, ele não foi crucificado, ele estava sendo enforcado. E na hora que ele ia ser enforcado, que eles iriam tirar, não sei se o apoio que ele tinha nos pés, de modo que ele caísse, quebrasse o pescoço e morresse asfixiado por causa do sufocamento, do enforcamento, eles fizeram fotos, ele estava ali rodeado dos muçulmanos, esses chamados muçulmanos extremistas. E a foto, meu Deus, foi uma foto linda, talvez foi uma das fotos mais lindas que eu já vi na minha vida, porque eu vi a foto de um santo, de um mártir, morrendo por amor à tua palavra. Meu Deus, aquele homem teve a chance, pelo que a gente tem entendido, nós que estamos aqui do outro lado do mundo, nós temos entendido que esses extremistas, eles impõem que aquela pessoa que vai ser morta, ela tem que negar a fé, ela tem que negar a Cristo, ela tem que negar o cristianismo, e se ela nega, ela tem que se converter ao islamismo e ela tem que praticar os atos que eles têm praticado, e por aí vai, Senhor. E esses que dizem não, eles morrem, meu Pai. E naquela foto, Pai, era um homem, devia ter uma média de uns 30 anos de idade, alguma coisa do gênero. Eu vi ele na foto com uma camisa branca, e aquele homem, Senhor, aquele homem naquela foto, meu Pai, ele fez um sorriso tão verdadeiro, um sorriso tão sincero, um sorriso tão profundo, Pai. Um sorriso realmente de quem estava entrando no paraíso verdadeiro do Senhor. Uma consciência que aquele homem passou naquela fotografia tão profunda do amor real por Cristo, da fé, da verdade. E ele estava com tanta certeza que ele estava para terminar a vida dele nesse mundo que jaz no maligno, e ele estava prestes a entrar na glória do Senhor, que ele derramou um sorriso tão sincero. Oh, Pai amado, eu penso na minha ignorância e eu creio na minha fé que nem todos nós passaremos pelo mártir, Senhor, pelo martírio, pela perseguição, pela opressão a ponto da morte, Pai. Eu creio que a maioria, de um modo ou de outro, vai passar por um outro sistema na terra. A Igreja Santa, o povo que realmente te ama, eu creio que o Senhor tem reservado esse povo para subir, Pai, para levar como vento, Pai, pelo vento do Espírito Santo no céu, nas alturas, a encontrar com o Senhor nos ares, ó Pai, muito em breve. Por isso o Senhor não permitirá que muitos de nós não tenhamos nem menos um arranhão, Pai. Mas, Senhor, nós não estamos num tempo de orar ao Senhor, levantando a mão e um clamor, falando: Deus, não deixe que o teu juízo caia sobre a nossa terra. Porque, Pai, isso é profético. A tua palavra em Apocalipse, a tua palavra em Joel, a tua palavra em Isaías, a tua palavra em Jeremias, a tua palavra em Abacuque, a tua palavra no livro de Daniel, a tua palavra, Pai, nos livros dos profetas maiores e dos profetas menores, a tua palavra no Velho Testamento, a tua palavra saiu da própria boca de Jesus, dizendo que o Senhor traria juízo, tribulação e opressão viria na terra. Oh, Pai amado, Pai santo, isso é profético, está decretado pelo Senhor. A maldade realmente tem superabundado, Pai. A gente não vê, Pai, esse planeta atualmente na condição que ele estava há 5, 6, 10 anos atrás. Senhor, há esses anos, 10 anos atrás, a gente tinha um mundo completamente diverso. Senhor, a multiplicação do mal, Pai, ela cresceu de modo tão forte, Pai. O amor se esfriou, superabunda o pecado por todos os lados, é injustiça, é mentira, é embrulho, é trama. São pessoas que com um sorriso no rosto, próximas de nós, vêm querendo se mostrar justas, mas a gente tem
tem visto claramente, eu tenho vivido isso, que essas pessoas têm feito de tudo ainda para arrancar uma casquinha, Pai, ganhar algum proveito nas nossas costas. Um exemplo desse, Pai, eu tenho uma moça que está trabalhando comigo, uma mulher, essa mulher ganha 6 euros por hora, e ela chega para trabalhar em torno de 9 horas da noite, 8h30, e ela termina por volta de 10h30, 11 horas, se não tão tarde, à meia-noite. Ela trabalha de 3 a 4 horas por dia para mim, mas o horário que ela chega, já deu tempo dela jantar, já deu tempo dela comer, e ali no momento que ela está comigo, a gente tem muito o que fazer todos os dias, e ela, Pai, ganha o que ganha por hora, e ela não perdoa uma meia hora, 20 minutos, praticamente o valor é aquele, a gente paga sem reclamar. E eu tenho visto que ela tem tido esse hábito de chegar ali e querer comer uma pizza grátis, querer tomar alguma coisa grátis, querer alimentar a filha dela com as besteirinhas que a gente vende grátis, muitas das vezes, sabe? E tem colocado como desculpa que ela trabalhou em outros lugares e ela até levava para casa tanta coisa. Deus, eu tenho ficado calada porque eu preciso dela até o último dia de trabalho naquele local. Eu tenho ficado calada, eu tenho feito sorriso, mas o Senhor sabe aonde está a justiça em tudo isso, Pai. Então a gente vê debaixo dos nossos olhos, Senhor. Não que a gente seja pão duro e não queira dar para ninguém de comer ou de beber. Não é isso, não é esse o discurso. Mas o fato da pessoa achar que ela tem direito em 2 horas, às vezes em 1 hora de trabalho, de ganhar, de comer, de beber ali de graça no bar. Quer dizer, ela não trabalha de graça para mim, mas eu tenho que ceder coisas que no momento são o meu foco, né? A minha ferramenta de trabalho é aquilo que ela tem pego, Senhor. E ela mesmo assim tem feito de bobo e está levando. E a gente está calado, a gente está deixando, porque a gente precisa levar em paz até o final esse propósito. Mas eu estou falando isso nessa oração, porque para demonstrar para os irmãos que aqui estão comigo, que o mundo jaz no maligno, é um querendo furar o olho do outro, é um apunhalando o outro, pessoas, ó meu Deus, que se encontram pessoas de boa vontade pelo caminho delas, pessoas boas pelo caminho delas, elas arrumam sempre um jeito de ganhar vantagem, de ganhar alguma coisa, de sair levando alguma coisa de lucro. Elas não estão ali na consciência, poxa vida, esse que está aqui na minha frente é reto, é justo, é honesto, é limpo, me trata com justiça. Então o que eu tenho que fazer é viver em paz. Não. A gente tem visto um jeitinho, não só o jeitinho brasileiro, eu tô na Itália, tem um jeitinho italiano, tem um jeitinho romeno, tem um jeitinho francês, tem um jeitinho alemão, tem um jeitinho japonês e chinês, tem um jeitinho humano, Senhor, de ganhar, Pai. E o mundo tá explodindo de desonestidade, tá explodindo de mentira, tá explodindo de farsa, tá explodindo de bagunça. Crianças têm sido, Pai, usadas e abusadas, escarnecidas e destruídas, violentadas de todo modo. Mulheres, homens, pessoas idosas têm sofrido, Pai, o cerco do inimigo, Pai. E o mundo jaz no maligno, Senhor. E a cada dia as pessoas querem mais. Elas querem mais o mundo, elas querem mais o pecado, elas querem mais a moda do momento, elas querem mais a fama, elas querem mais o dinheiro, elas querem mais o sucesso, elas estão mais preocupadas no mundo, nas coisas que o mundo tem oferecido, porque o mundo, apesar de toda a desgraça que a gente está vendo claramente, ele virou um jogo, uma espécie de Disneylândia. Mundolândia eu chamaria, é através do telefone, é através do celular, é através do tablet, é através do Facebook, é através da televisão, é através das músicas, gosto para tudo. Até no mundo gospel, Satanás tem entrado com as suas chantagens, com seus fantoches, com a sua mentira, mas o homem gosta, o homem quer, as pessoas elas querem, quanto mais ele oferece o que é errado, mais as pessoas se apaixonam e se apegam, Pai, a todo tipo de maldade, a todo tipo de vaidade, a todo tipo de injustiça, o pecado da prostituição que está aí para tudo quanto é lado. Senhor, todo tipo, Pai, de escarnecimento nós temos visto nos dias atuais. A Tua palavra diz que antes do dia do Senhor viria o homem do pecado, e a gente tem visto isso por todos os lados, meu Pai. Pecado, Pai, línguas e línguas e línguas desgraçando a vida uns dos outros, ó Deus.
Como pedir ao Senhor, Pai, para não trazer juízo? Como pedir ao Senhor para não fazer alguma coisa? Como pedir ao Senhor para esperar? Como pedir ao Senhor para trazer avivamento numa nação, Pai? Se a gente, Pai, que se diz cristão, meu Pai, se um grupo de pessoas que se dizem cristãos tem sido os primeiros a levantar o dedo contra ti, a gente tem visto aí pastores incitando pessoas a viver o comportamento da homossexualidade ou da vida das prostituições, tanto tipo de coisas, homens dizendo-se líderes religiosos, já incentivando a população a colocar a marca, aquele chip nas mãos, no futuro, defendendo a política, defendendo o governo, entrando na maçonaria, todo tipo de lixo possível, Pai. Como pedir justiça? Como pedir, Pai? Eu tenho ouvido testemunhos, ó meu Pai, de irmãos, homens e mulheres de Deus, Pai, filhos teus pertencentes a ti, Senhor. Testemunho de pessoas que dizem que foram perseguidas no trabalho por cristão, Senhor. Cristão dizendo que tem sido perseguido por cristão. Pessoas dizendo, olha, eu tinha um cargo de uma certa hierarquia, numa certa empresa, então ali na condição que eu tinha, eu chamei uma pessoa que era cristã, eu ajudei ela a arrumar um emprego, e ela era minha subordinada, e essa pessoa fez de tudo para me atacar, essa pessoa fez de tudo para me perseguir, essa pessoa fez de tudo para ganhar o meu lugar, essa pessoa não teve o agradecimento, essa pessoa não teve o reconhecimento, ela pelo contrário, ela se invejou de mim, ela fez de tudo para me perseguir. Tem irmãos dizendo, olha, eu trabalho em um determinado ambiente e sou eu crente, tem um outro lá que é crente também, uma outra que é crente também, e eu estou falando da volta de Jesus, eu estou trabalhando para Deus, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou buscando consagrar minha vida, mas aquela companheira de trabalho, ela só quer saber de ganhar dinheiro, ela ama o mundo, ela só quer gastar dinheiro todo dia, ela só quer saber de falar mal da vida de todo mundo, é uma fofoqueira, é um fofoqueiro, é uma invejosa, é um invejoso. Senhores, pessoas que se dizem cristãs, Senhor, dos nossos lados, Senhor, diante dos nossos olhos, Senhor. Como pedir o Senhor para não levantar a tua mão de juízo na terra? A única coisa que eu posso pedir nessa oração, Pai querido, Pai amado, seja no dia de hoje, seja todos os dias da minha vida, é que o Senhor faça a tua justiça como ela tem que ser feita, Pai. Porque eu, Ana Paula, pessoalmente, Pai, tenho visto a injustiça no mundo através da televisão, tenho visto a injustiça no mundo através das pessoas que me circundam, tenho visto exemplos e testemunhos e histórias uma atrás da outra de injustiça, Pai, para todos os lados. E eu confesso do mais profundo do meu coração, eu não vejo a hora que acabe essa bagunça, que acabe essa baderna. Meu Deus, esse mundo tem um patrão, esse mundo tem dono, esse mundo não é terra de ninguém, que todo mundo faz o que quer e acha que pode ficar sem pagar o preço, sem dar satisfação, sem pagar a consequência. Mas o Senhor é dono de tudo, é o Senhor quem criou esse mundo, o Senhor pensou em todas as coisas, o Senhor gerou vida para todos os lados, o Senhor criou os animais selvagens, o Senhor criou os animais domésticos, basta ver um animalzinho como um cachorrinho, um filhotinho de cachorrinho, como ele é lindo, como ele é amoroso, como ele é cheio de alegria quando ele vê o seu dono, a ternura, a tenereza que tem nesses animais. O Senhor criou as flores, o Senhor criou as plantas, o Senhor criou as montanhas, o Senhor criou os céus e a terra, o Senhor criou tudo. O Senhor criou o mar com toda a sua biodiversidade, o Senhor criou tudo, Senhor. E o Senhor criou a nós, e o Senhor nos colocou nessa terra, e o Senhor disse que a gente teria que se multiplicar e encher essa terra, Pai, de vida. E nós temos feito dessa terra um palco de morte, um palco de pecado, um palco de injustiça, um palco de mentira, um palco de sangue. Homens têm destruído a natureza por todos os lados. Mulheres, homens, crianças, jovens e todo tipo de ser humano têm derramado sangue inocente, têm derramado pecado, têm crucificado a Cristo todos os dias e crucificaria ainda mais se ele voltasse nessa
nessa terra como ele veio naquela época e foi crucificado pelo povo dele, se ele botasse os pés nessa terra como ele veio naquela época, talvez ele seria pior do que crucificado, talvez ele seria tratado do mesmo jeito, provavelmente, Senhor. Por isso, Pai, como pedir ao Senhor para não trazer juízo? É claro, Pai amado, Pai querido e Pai santo, que quando a gente pensa no juízo, a gente teme. A gente teme pelos nossos entes queridos, a gente teme pelos nossos familiares, a gente teme por tantas coisas, mas Pai amado, Pai querido, eu creio, Pai, no meu coração, que o maior temor que nós temos que ter no nosso coração é da desgraça que a gente tem visto todos os dias continuar crescendo como tem crescido, a maldade continuar alastrando como ela tem se alastrado. Eu creio que é isso, Pai, que nós temos que ter consciência, Pai, e nós não podemos aceitar, Pai, como filhos teus, que continue essa baderna, mas nós profetizamos, Pai, que as profecias da tua santa palavra, chamada Bíblia, venha se cumprir, Pai. Paulatinamente, que cada uma das tuas profecias venha se cumprir. Nós temos visto nessa semana já a profecia, Pai, do Shemitah, Pai, se cumprindo, Pai. A bolsa chinesa está crolada, Senhor, a Grécia está quebrada, a Itália mal das pernas, o Brasil com a inflação nas nuvens como há tanto tempo não estava. Hoje já quem tem um diploma naquele país já não consegue tão facilmente um emprego como conseguia 3, 4, 5 anos atrás. A gente tem visto crise, Pai. A gente tem visto ameaça econômica, a bola, Senhor, para explodir novamente, ameaça de guerra e tudo mais, Pai. Por isso, meu Deus, é profecia cumprida, porque nós não temos te honrado. Senhor, esses países, ó meu Deus, principalmente que estão sofrendo a crise de modo mais intenso, são países que não têm te honrado, que não têm reconhecido o Senhor como Senhor deles, Salvador deles, Criador deles e da terra onde eles vivem. Pessoas, ó Pai, que têm idolatrado todo tipo de Deus, todo tipo de demônio, todo tipo de prática, Pai, pior do mundo, Pai. Os chineses, Senhor, eles têm feito coisas terríveis pelo mundo afora. A gente sabe, Pai, Pai amado, mas o Senhor tem um remanescente, o Senhor tem um povo, Pai, que te chama pelo nome, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, Pai santo. Por isso, se eu tiver que interceder, Pai, eu intercedo por aqueles que o Senhor escolheu, por aqueles que o Senhor escreveu o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Eu intercedo por esses, Pai, ainda esses pequenos, grandes, maduros ou imaturos ainda, mas aqueles que o Senhor, Pai, não sei porquê, não sei como, não sei quando, o Senhor elegeu, o Senhor chamou, o Senhor marcou e o Senhor tem atraído com teu amor, para que o Senhor, Pai, cuide de cada um de nós, Pai, que de modo tal nós terminemos todos bem com o Senhor na eternidade, porque o nosso tempo hoje não é mais de olhar para o mundo, de olhar para a carne, mas é de olhar para o futuro eterno que o Senhor está reservando para aqueles que te amam. Como diz a tua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem o teu consolo. Deus, prepara o nosso coração, prepara o coração do teu povo, Pai, para o que está por vir. Senhor, se é um meteoro, Pai, Senhor, se é uma tsunami, Pai, de metros incalculáveis que a gente não tem como imaginar, uma fúria tamanha sobre nossa cidade, sobre o nosso bairro, sobre nossa casa, prepara a tua igreja, prepara o teu povo, preparam aqueles, ó Deus, que vão morrer, Pai, prepara esses que vão escapar, prepara todos que vão subir no arrebatamento e prepara aqueles santos que vão ficar na grande tribulação e vão aprender que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é zeloso, que o Senhor é amor, que o Senhor é fonte eterna de salvação para aqueles que em Ti confiam, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, do nosso espírito, da nossa alma, Pai. Tem misericórdia, Pai. Deus, não considere as nossas ignorâncias, que são tantas. Não considere a nossa imaturidade, Pai, que são tantas. Senhor, tire da nossa vida todo o espírito de competição. Deus, nesses dias eu tenho visto no meio de irmãos, ó meu Deus, competição.
Pessoas querendo rodear outras, querendo mostrar de um modo ou de outro, de certo modo provocando, atiçando, gerando guerra, querendo fazer guerra, Pai. Senhor, cuide do coração do teu povo, daquele que a ti pertence. Traz mansidão, Pai, traz equilíbrio, traz sabedoria, traz inteligência, traz prudência, traz discernimento, Pai. Senhor, não deixe que a inveja tome conta dos nossos corações, não deixe que a competição tome conta dos nossos corações, não deixe, Pai, que nenhum de nós venhamos a nos sentir melhor do que o nosso outro irmão. Senhor, se o Senhor tem abençoado a muitos de nós com o dom da profecia, Pai, se o Senhor tem dado sonhos e visões e revelações dos dias futuros para muitos de nós, Senhor, que esses irmãos, em momento nenhum, Pai, venham se sentir superiores a outros, venham se sentir mais importantes, venham se sentir melhores, ó meu Pai. Não permita, Pai. Mas eu oro também, Pai, nesse momento, para que o Senhor não permita que Satanás venha enganar, Pai, se possível até os eleitos, ó Pai. Porque a tua palavra diz que ele se disfarça em anjo de luz. A tua palavra diz que ele é sedutor. Pai, ele conseguiu levar consigo 1/3 dos anjos. Anjos que viam o Senhor face a face, que viam a tua glória, que viviam num ambiente único, exclusivamente santo e glorioso que era o céu. Anjos que vêm da eternidade passada. Meu Deus, nós não sabemos e nem vislumbramos, ó meu Pai, a vida que cada anjo que caiu tinha quando estava na presença do Senhor. Mas a realidade que nos foi contada é que Satanás, ele conseguiu desviar a esses anjos e arrastou ele com eles. E eles estão aqui, Pai, hoje, Pai, principados, potestades, grande número deles tem estado acorrentado nos abismos, no abismo que o Senhor reservou. Muitos deles, ó Pai, através de espíritos imundos, estão rodeando o mundo inteiro. Por isso, Pai, quem é o homem, Pai, para desafiar Satanás? Quem é o homem, Pai, para achar que ele está livre das emboscadas, da cilada, da ilusão de Satanás? Meu Deus, uma coisa eu tenho certeza, basta um pecadinho, basta uma pequena fissura, uma brecha, Pai, quase minúscula nas nossas vidas, para que ele venha com tudo, Pai, e consiga, Pai, o que ele quer, que é roubar, matar, enganar, destruir, Pai. Senhor, não permita, Pai, que as seduções, Pai, vinda das trevas, cheguem nas nossas vidas, que nós venhamos ser fortes, Pai, baseados na rocha que é Jesus. Pai, que o Senhor possa estar fechando o ouvido dos teus santos, que o Senhor possa estar fechando os olhos dos teus santos, que o Senhor possa estar protegendo o coração dos teus santos contra toda cilada do mal. Meu Deus, que os espíritos, ó Pai, de falsas profecias, os espíritos, Pai, de falsas visões, os espíritos de falsos sonhos, Pai, não tenham permissão para tocar na vida da tua santa igreja, Pai, porque pode ser que isso já esteja acontecendo, Pai. Pode ser que muitos de nós temos tido sonhos e visões não vindos da tua parte, Pai. Talvez vindos da nossa própria cabeça, talvez vindos de espíritos imundos, ó Deus. Deus, eu vi caso, Pai, de pessoas, ó Pai, que eu convivi com elas, ó Deus, há mais de um ano, Senhor. Pai, pessoas, ó Pai, tão tremendas, Senhor, sendo iludidas e enganadas pelo inimigo, Pai. Estão sendo usadas pelo inimigo, Pai. E tem falado, Pai, tudo menos a verdade do Senhor. E tem se levantado contra a palavra verdadeira. Por isso, meu Pai, protege o teu povo, Pai. Quem a ti pertence, Pai, protege nesses dias. Eu sei, Pai, que as profecias do livro de Joel estão se cumprindo, onde diz lá, Joel, se eu não me engano, em capítulo 2, que os jovens teriam visões e os velhos sonhariam, e o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne, e a gente profetizaria. A tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar os teus profetas. Mas Deus, a tua palavra também diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. A tua palavra diz que nós temos que guardar aquilo que nós temos para que ninguém roube a nossa coroa. Por isso, no nome de Jesus, proteja a nossa vida, Pai, com a armadura de Efésios, capítulo 6, Pai, que diz que nós temos que ter a couraça da justiça, o capacete da salvação, a cinta da verdade, o escudo da fé e a espada da palavra e as sandálias do evangelho da paz. Senhor, guarde a
nossa vida, guarde a nossa vida. Nenhum de nós, ó meu Deus, estamos imunes, se não for única e exclusivamente pelas mãos do Senhor, contra o engano, contra o inimigo. Deus, nenhum de nós temos força para nos levantar contra o inimigo na nossa própria força. Deus, não permita que a vaidade tome conta do nosso coração. Não permite que a prepotência, a arrogância, Pai. Deus, não permita, Pai, que essas coisas ruins entrem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Pai. Mas guarde a cada um de nós com aquilo que o Senhor tem dado nos últimos dias. Senhor, que muitos que não estão tendo sonhos, que estão frustrados, entendam. É melhor não ter sonho, é melhor não ter visão, mas é melhor ter a palavra verdadeira do Senhor cravada, convincente no coração e ter uma salvação maravilhosa do que estar tendo sonho e visão todo dia e soltando besteira. Meu Deus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo. Eu creio que o Senhor não é Deus de confusão. O Senhor não vai falar uma coisa para um profeta e uma outra coisa completamente diferente para outro profeta. O Senhor não vai falar uma data para um e uma outra data para o outro. O Senhor não vai falar que vai cair determinada situação numa determinada zona geográfica para um e depois vai falar que não tem nada a ver daquilo para outro. Por isso, tira o espírito de confusão do nosso meio. Deus, em nome de Jesus, e fortalece a fé do teu povo, fortalece a fé da tua igreja. É como uma irmã muito querida me disse esses dias. Ela falou, Ana, eu tô me afastando de tudo quanto é coisa eletrônica, eu não quero mais mexer com a internet, eu não quero mais ouvir nada, eu não quero mais participar de nada, eu não quero ter mais nada na minha vida, mas eu tô me recolhendo única e exclusivamente para o Senhor, porque Ele disse para mim que eu preciso guardar aquilo que eu tenho na simplicidade genuína que vem dEle, e é isso que eu tô fazendo, e a única coisa que eu vou continuar usando é o WhatsApp, justo para me comunicar de vez em quando com alguém, com alguns irmãos como com você. Por isso, meu Pai, que nós venhamos a ter, Pai, o foco no Senhor, Pai. Que o Senhor não permita nunca que nenhum de nós venhamos a duvidar daquilo que o Senhor está falando conosco. E toda mentira que venha cair por terra, toda ilusão, toda confusão, Pai, que tudo aquilo que não presta, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus. Essa é a minha oração nesses dias. Não me interessa se nós estamos no mês de agosto, não me interessa se a gente entra no mês de setembro, vai ver ou não alguma coisa. O que me interessa é que nós não venhamos a perder o foco no Senhor, porque o Senhor é a razão pela qual nós estamos aqui reunidos nesse momento. E essa oração, Pai, que ela possa subir até o teu trono, Pai, que ela possa estar ali, Pai, perfumada, Pai, diante do teu trono, porque eu sei que eu não estou orando sozinha, mas eu sei que tem um monte de pessoas orando comigo, que essa oração possa subir até o teu trono, meu Pai, e que o Senhor possa nos abençoar, Pai, com a tua graça, cumprindo, Pai, cada um dos pedidos que foram feitos nessa oração. Prepare-nos, ó meu Pai, prepare-nos para os dias que estão por vir. Se eu, Ana Paula, eu tenho que morrer dentro de uma tsunami, se eu tenho que morrer debaixo de um terremoto, se eu tenho que morrer por causa da explosão, Pai, de um meteoro, se eu tenho que morrer por uma peste, se eu tenho que morrer na mão, Pai, de um terrorista, se eu tenho que morrer de fome ou de sede, Pai, que o Senhor me capacite a sobreviver diante da fé no Senhor, que a minha vida, Pai, é preciosa aos teus olhos, mas é a minha alma e o meu espírito que tenho que ser salvo. Pai, que o Senhor venha tirar do meu coração todo apego a esse mundo, todo apego a mim mesma, toda vaidade, todo medo, Pai. Olha, Senhor, eu falo isso pela minha vida, porque por mais que eu possa me precaver, por mais que eu possa tentar, Pai, me preparar para o dia mau, é o Senhor quem me guarda, é o Senhor quem me protege, é o Senhor quem me sustém. Até na morte é o Senhor que sustém os teus santos, meu Pai, como foi o caso da fotografia daquele que morreu pelos muçulmanos e ele fez um sorriso na hora da foto, como quem diz, eu estou partindo. Assim também fez o apóstolo Paulo, ele também se despediu dos irmãos queridos, ele disse, combati o bom combate, terminei a boa obra e agora só me resta ir ter com meu Pai. Ó Pai amado, Pai querido, ensina-nos a sermos, ó Pai, como esses santos. Ensina-nos, ó meu Pai, a ter alegria no nosso coração, na vida segura, morrendo ou não morrendo, debaixo de uma catástrofe ou indo para o céu sem um arranhão. Ensina-nos, ó meu Pai, a aceitar a vontade do Senhor.
Porque a tua palavra diz que a tua vontade nos basta. Às vezes a gente tem um espinho na carne, mas é a tua vontade, a tua graça, Pai, é o suficiente, Pai, para a gente chegar até o último dia. O que são 60, 30, 70, 102 anos de vida nessa terra, comparados a toda uma eternidade que o Senhor tem reservados para nós? Não é nada. Por isso, Pai, ensina-nos a sermos fortes para o dia da adversidade, para o dia do combate, para o dia da guerra, para o dia das perseguições, mas também para o dia da alegria, da paz e da perseverança, da segurança, Pai, da vitória. Senhor, nós não sabemos o nosso futuro pessoal. A gente vislumbra as profecias bíblicas que estão dizendo, está vindo juízo pesado no mundo, e isso é verdade, mas nós não podemos dizer, eu vou estar ali no meio ou eu não vou estar, mas nós podemos dizer, o meu Deus, Ele vai estar comigo aonde eu estiver, naquele dia e naquela hora que eu estiver, para despedir do mundo, despedir dessa terra, despedir dessa vida na carne, despedir desse corpo caído e salutar, cumprimentar, dar boas novas ao meu novo corpo glorificado pela graça de Deus. Deus, eu te agradeço com essa oração e eu entro com os irmãos com 2 palavras que o Senhor tem trago para mim no dia de hoje. Meus irmãos, eu gostaria que vocês fossem lá no livro de João, capítulo 3. O primeiro que eu quero ler é o versículo 31. João, capítulo 3, versículo 31. Justo? Sim. Desculpa que tá soltando foguete aqui no fundo, agora aqui onde eu moro, todo dia tem casamento, e eu moro do lado e eles soltam foguetes. Mas Deus é conosco e a gente não vai perder a concentração. Aleluia. A minha Bíblia, ela tá intitulada O Filho em Relação ao Mundo. E o texto diz o seguinte, João 3, do capítulo 31, do versículo 31 até o 36, diz o seguinte: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, eu creio que esse texto, essa passagem, ela respalda a oração que eu acabei de fazer. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. E quem vem das alturas, meus amados, nesse caso é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, nós viemos da terra e nós somos terrenos e falamos da terra. Mas quem veio do céu está acima de todos, Jesus está acima de nós e testifica o que tem visto e ouvido. Por isso que nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que crer nas palavras de Jesus. Jesus lá em Mateus capítulo 24, ele fala do que aconteceria antes da sua volta, antes da sua segunda vinda. E a gente precisa, meus amados, testificar, a gente tem que confiar nas palavras de Deus. O juízo está vindo, meus irmãos. Não tem jeito de evitar, não tem jeito de falar, Deus espera, não manda juízo, porque Deus vai mandar o juízo, meus irmãos. A gente tem que pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia daqueles que ainda não ouviram, não entenderam, não receberam a palavra de Deus no coração. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. É o que está acontecendo exatamente nos dias de hoje. Meu Deus, quantos irmãos eu tenho visto falando para mim, irmã, eu estou falando que Jesus está voltando para outros irmãos, para amigos, para parentes.
para pessoas próximas de mim e eles não escutam. Eu cheguei até a ouvir falar um irmão dizendo que ele falou de Jesus, né, que Jesus está voltando, e eles falaram para ela, foi uma irmã, e eles falaram para ela: você está indo na igreja errada, a nossa igreja que é a certa. Jesus, você conversa de Jesus voltar, não é verdade. E aqui está falando: contudo, ninguém aceita o seu testemunho. O testemunho de Jesus, meus irmãos, está lá em Mateus capítulo 24. O testemunho de Jesus está lá na Bíblia, quando ele fala que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E se a gente não aceitar esse sacrifício e clamar a ele para que ele entre nas nossas vidas e entregar as nossas vidas completamente nas mãos dele, meus irmãos, a gente não tem salvação. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, porque quem diz que a palavra de Deus não é verdadeira, meus irmãos, está negando a Deus, está negando a Cristo, está chamando a Deus de mentiroso. Eu vi correndo os olhos, porque eu não tenho tido tempo realmente de ver tudo que eu gostaria na internet, mas eu corri os olhos esses dias e tem um vídeo rodando no YouTube por aí, falando que o juízo de Deus não pode vir. Tem uma pessoa aí falando aí num vídeo no YouTube, pedindo os irmãos para orar para que Deus não mande juízo. Meus irmãos, Deus está falando que o juízo vai vir. A Bíblia fala, sempre falou desde Gênesis até Apocalipse, no dia da ira de Deus, no dia em que Deus ele iria fazer justiça aos santos, aos justos, e ele iria punir os pecadores. Meus irmãos, se eu falo, meus irmãos, não vamos... Deus não vai trazer ira, Deus não vai trazer juízo. Se a gente ora, a nossa terra se santifica, a nossa terra é sarada. Isso foi no passado, meus irmãos. Olha, hoje a gente está vivendo um outro nível de profecia bíblica. Meus irmãos, eu não acredito que tem como trazer um avivamento nem no Brasil, nem em nenhum país do mundo, porque está cumprindo a profecia que as dores de parto se intensificariam nos últimos dias. A palavra de Deus diz que o fim não viria antes que Deus trouxesse sinais no céu, a lua se converteria em sangue e o sol se faria negro como a crina do cavalo. Isso está acontecendo, as festas do Senhor estão aí. Então não é tempo de achar que com uma oração Deus vai sarar a nossa terra, porque o homem tem sido rebelde contra Deus, o homem tem sido pesado contra Deus, o homem tem amado o mundo e ele quer estar no mundo. Ele tem escolhido ser seduzido por Satanás. Nós estamos vivendo num tempo em que o espírito do engano tem sido liberado para enganar aqueles que dão comichão no ouvido quando você fala a verdade. E a palavra de Deus diz que Deus os entregaria ao espírito de engano, porque já que eles querem ser enganados, eles serão enganados, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o espírito por medida. Olha, o espírito de Deus, ele é dado de acordo com a vontade de Deus. Deus ele não mediu o espírito dele para dar a ninguém, mas a palavra de Deus diz que Deus ele nos dá sem medida a graça, o amor, a bondade, o conhecimento. Meus irmãos, nós não podemos lidar com Deus mensurando, limitando, colocando condições para Deus. Deus ele age livremente porque ele é o Todo-Poderoso, ele é onipotente e é ele quem sabe o que faz, como faz e quando, como quer fazer. Não somos nós com condição de falar: Deus, limita o teu poder, limita o teu espírito, limita a tua ira, limita a tua justiça, ferma, não ferma. Deus é livre, ele é o Todo-Poderoso, Deus não precisa de nós, ele simplesmente escolheu nos amar por um motivo especial, único e exclusivo dele, que a gente só vai saber na eternidade se vier a saber. Porque a Bíblia diz: quem pode entender as profundezas do Senhor, do conhecimento do Senhor. Tem uma passagem que diz: se você estava com Deus na hora que ele mediu na palma da sua mão as águas do mar, que ele conta e chama cada uma das estrelas pelo seu nome. A Bíblia fala: você estava com Deus quando ele esquadrinhou a terra e deu medida e falou para o mar que daquele ponto não passasse.
Olha, meus irmãos, nós não somos nada, nós somos o que somos, mas Deus escolheu a nos amar. É Ele quem nos criou, é Ele quem nos chamou e é Ele quem nos tem preparado. Não deixemos que a arrogância, a prepotência e a ignorância tome conta dos nossos corações, mas que a gente, quando vê todas essas coisas acontecendo, quando a gente visse a intensidade das dores de parto se aumentando, todos esses sinais, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 24, erguei as vossas cabeças, porque a sua redenção está próxima, porque a vossa redenção está próxima. A você que está me escutando, eu não sei qual é o nome de cada um de vocês, só o Espírito Santo nesse momento sabe e está sondando os nossos corações, mas eis que Deus diz que o Espírito Santo nos revela que Deus vai trazer juízo, ponto e basta, meus irmãos. Seja agora no mês de agosto, seja no mês de setembro, seja aqui daqui a 1 ano, daqui 6 meses, daqui 10 anos, não interessa, mas a profecia do Senhor, ela vai se cumprir, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não vai e vem e volta vazia, mas ela volta cheia, aonde a palavra de Deus vai, ou ela traz vida, ou ela traz morte, morte por causa da punição, ela traz a morte do juízo, do pecado, ela leva a condenação, aqueles que se rebelam contra Deus. Se vocês se lembrarem, tem um momento ali no Velho Testamento, quando eles fizeram um bezerro de ouro, a Bíblia diz que foi aberto um buraco no chão e a terra tragou vivo aquelas pessoas. Fogo caiu do céu várias vezes, porque Deus, ele condena o pecador. Deus, ele é justo, ele é reto juiz e ele pune. O salário do pecado é a morte, e quem nos revela o pecado é a palavra de Deus, e se a gente nega a palavra de Deus, a gente está em rebeldia e em mentira. Então essa palavra, ela vai trazer de algum modo a morte, porque ela é a sentença daquilo que é. Se você pertence a Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai aceitar a palavra de Deus e você vai viver a palavra de Deus, seja ela qual for, para a sua vida e para aquilo que está ao teu redor. Mas se você se rebela contra a palavra de Deus, essa mesma palavra, ela vai trazer a punição do Senhor contra a sua rebeldia, o pecado que você tem praticado contra Deus. Por isso é melhor que você creia a palavra de Deus e ela venha ser vida para você, em particular que está me escutando. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos, às mãos do próprio Filho Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o Filho tem falado, eis que estou à porta e bato, quem abrir, eu entrarei, quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se você nesses dias está ceando com o Senhor, e a ceia com o Senhor, a ceia que ele tem nos dado nesse dia, é a graça do Espírito Santo que tem enchido as nossas candeias de vida. O Espírito do Senhor tem sido óleo nas nossas lâmpadas, e essa tem sido a nossa ceia. O maná que tem vindo do céu nos dias de hoje para o povo de Deus é a sabedoria, é o discernimento, é o entendimento, é a palavra da santidade do Senhor, é a revelação das coisas que são como são. Por isso, no nome de Jesus, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Por isso que eu estou falando, toma cuidado, vigie, reflita, examine o que você tem feito da sua vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus é Deus de ira. Eu ouvi uma conversa esses dias aí, acho que foi hoje por um vídeo do YouTube, infelizmente, tem irmão que tudo que escuta compartilha, e nessa bagunça eu ouvi um vídeo em que foi dito algo por alto, assim, que Deus não é ira, que Deus não é mal, que Deus só é vida, Deus não castiga ninguém. Aí ele entrou numa passagem do livro de Apocalipse, quando diz que tinha um cordeiro sentado à direita de Deus Pai, e aí ele viu a ira do cordeiro e veio sobre a terra, uma coisa assim. Aí ele fala que aquele era Satanás,
e que Satanás foi lançado na terra, e com o ato de lançar Satanás na terra, o mundo entraria em caos, e aí viriam os terremotos, os meteoros, as estrelas cairiam do céu, e todas as pragas, as taças, e essa pessoa que citou essa besteira no YouTube, ela se esqueceu das taças, da ira de Deus. A Bíblia é clara, ela deixa claro que Deus ele está irado com o pecado, com a rebelião e com as blasfêmias que têm sido levantadas contra ele. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, você que está escutando esse vídeo, no nome de Jesus, quando ele ser concluído, quando ele terminar, você faça a seguinte oração. Você fale, Senhor, se tudo isso que eu ouvi da boca da Ana, do canal Os Últimos Dias Antes do Fim, vem do Senhor verdadeiramente, que o Senhor enche o meu coração de satisfação, de certeza e de segurança. Mas se o que ela falou, se uma palavra que seja, que ela tenha falado nesse vídeo e em todos os outros vídeos, é blasfêmia contra ti, que o Senhor me mostre, que o Senhor me revele, porque eu não posso aceitar caminhar em espírito de engano, porque os dias são maus, meus irmãos, os dias são maus e não é tempo de ouvir qualquer balela que a gente vê pelo YouTube por aí. Eu tenho visto muita besteira. Quem sou eu para julgar? Mas a Bíblia julga. A Bíblia dá o respaldo. A Bíblia, ela não é Bíblia de confusão. A palavra de Deus, ela não é confusão. Eu não posso dizer que o juiz de Deus é Satanás sendo lançado à terra e é ele que está causando tudo. Não. A Bíblia fala claramente das taças da ira de Deus, que está lá em Apocalipse, e uma por uma vai ser derramada, e cada vez que uma for derramada, a terra vai sofrer o efeito do castigo, do juízo e da grande tribulação. Por isso, meu irmão e minha irmã, cada vez que você for ver alguma coisa, antes de que aquilo entre no seu coração, no seu ouvido, na sua mente, no seu entendimento, ore a Deus e fale, Senhor, se isso não vem de ti, que dê problema e eu não consiga ouvir essa mensagem, mas se vem de ti, que o Senhor possa plantar no meu coração mais essa semente de esperança. E para concluir, meus irmãos, esse áudio eu deixo para vocês a João capítulo 3, voltando um pouquinho atrás do versículo 16 até o 21. Presta atenção no que Deus diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso veio Jesus, para salvar. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus irmãos, a luz é Jesus. Ele é a nossa luz. E nós não podemos duvidar de nada que ele disse. E o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, ele escreveu a Santa Escritura. Meus irmãos, a minha Bíblia, ela é a chamada versão Almeida Revista e Atualizada. Como eu disse, eu ainda estou tendo um problema aqui, porque eu estou acostumada ainda com a linguagem da Bíblia velha, que eu dei de presente para uma tia ainda não convertida, na esperança que ali ela vai achar luz no momento em que ela estiver em trevas, seja antes ou depois da grande tribulação. A vida dela está entregue nas mãos de Deus, e Deus vai cuidar dela de um modo ou de outro. E provavelmente aquela Bíblia, ela vai servir de luz na vida dela.
E eu tô com essa Bíblia aqui, mas você tem a referência. E eu te convido pela graça de Deus, assim que você terminar de ouvir esse áudio, esse vídeo, vá no livro de João, capítulo 3, leia o capítulo 3 do versículo 31 até o versículo 36. Depois você vá no versículo 16 até o versículo 21 e ouça, leia essa palavra, medite nessa palavra, que o Senhor seja louvado na tua vida, na minha vida, na vida dos santos do Senhor. E assim, meus irmãos, eu encerro essa mensagem que eu consegui deixar aqui para vocês ainda no dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês e possa dar sabedoria para todos nós, porque nós precisamos saber como nos comportar nos dias em que nós estamos vivendo. Vamos saber o que pedir para Deus, vamos saber como orar e o que orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus, se Ele tiver que ter misericórdia, que Ele tenha misericórdia, mas se Ele tiver que derramar o seu juízo, então que Ele derrame o seu juízo, e mais antes, que prepare a cada um de nós para estar diante os olhos dele de modo irrepreensível, porque nós temos que zelar pelo que Deus nos deu, e Deus nos deu a salvação. Meu irmão e minha irmã, se você que está ouvindo essa palavra, você crê em Jesus, você crê na palavra de Deus, e você está atualizado e sincronizado com o tempo de Deus nas nossas vidas, essa tem que ser a sua oração, esse tem que ser o seu pedido ao Senhor, que Ele possa te preparar para o que der e vier, porque melhor é cair, como diz Davi, melhor é cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. E se as mãos de Deus na sua vida vai estar debaixo de um momento de juízo, de justiça, de ira e devassidão onde você mora, que as mãos do Senhor te protejam, porque uma coisa é certa, aquele que habita à sombra do Altíssimo, ele é protegido. Deus, ele guarda nós como uma galinha junto aos pintinhos, e você pode ter certeza que seja no momento de vida ou seja no momento de morte física, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor é contigo. Essa passagem não é falada só para te salvar da morte, mas ainda assim que você ande pelo vale da sombra e da morte, pode ser que a morte venha bater a sua porta, mas se você crê em Deus, o Senhor é a tua força e nada te faltará. Ele vai te fazer caminhar em pastos verdejantes, e os pastos verdes que nós temos nos dias atuais é a palavra viva do Senhor entrando, crescendo, penetrando no nosso coração e gerando vida em nós mesmos, porque essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. A Bíblia diz: não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntais tesouro no céu, e a tua vida é um tesouro precioso nas mãos do Senhor. Não zele pelo seu corpo físico, mas zele pela sua alma e pelo teu espírito. Para mim, meus irmãos, essa é a mensagem mais profunda que o Senhor tem para nós nesses dias. Se você crê em Deus, você se submete à vontade de Deus. Não vai ser fácil para muitos, ou não vai ser fácil simplesmente aceitar a vontade de Deus, ainda que às vezes ela vai ser difícil nas nossas vidas. Mas a gente precisa aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. E assim, meu querido, minha querida, eu entrego essa mensagem no dia de hoje para você. Eu peço a Deus que te abençoe poderosa e grandemente no dia de hoje, porque o Senhor é contigo. Nunca perca essa certeza, essa verdade. O Senhor é contigo. Que Ele possa estar te abençoando, que Ele possa estar te guardando no dia mau, no teu coração, na tua esperança, na tua força. Que Ele possa estar te abraçando forte nesse momento e te dando essa certeza de que Ele te ama e Ele vai estar sempre fazendo o melhor para cada um de vocês, para cada um de nós. E assim eu entrego essa palavra no dia de hoje. Amém, amém e amém. Que o Senhor abençoe poderosamente a todos nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia.